Algumas pessoas entendem a permissão de Deus, esse verbo que aparece aqui, permitir. Algumas pessoas entendem assim, olha, o permitir de Deus é assim, ele não quer algo, ele não quer. Mas como o homem quer, então ele permite. Ou seja, Deus é como pai de crianças mimadas. Então ele não quer permitir algo para a criança. A criança bate o pé, rola no chão. Já viram criança no mercado? Sem educação? Já viram criança sem educação no mercado? A criança entrega a si mesmo. Vai fazer aquele escândalo no mercado. E grita, e berra, e quebra as coisas. E a criança é mimada, a criança estragada. O pai estragou aquela criança. Ele faz aquele escândalo no mercado. E aí o pai então permite. Ele permite contra a sua vontade. Ele não quer aquilo. Ele não quer permitir. Mas a criança é mimada, é ruim, faz escândalo, então ele permite. Alguns pensam que a permissão de Deus acontece assim. Deus não quer fazer algo, mas o homem é tão teimoso, que Deus fala assim, olha, eu respeito a sua vontade, então eu não quero, estou contrariado, não é o que eu queria, mas eu sou um pai de criança mimada, eu sou um pai que não aprendeu a educar, eu sou um pai que não tem preparo, então eu vou deixar, vou permitir. Não é isso. Quando a Bíblia fala sobre Deus permitir, isso significa que essa permissão está no seu decreto. Ele decretou que fosse assim. Ele permitiu que os homens andassem nos seus próprios caminhos por razões que não são reveladas no texto. Mas ele permitiu, e isso está no seu decreto. E nós percebemos esse uso do verbo permitir quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Atos 16. Vire a página da Bíblia e veja. Veja o uso do verbo permitir nesse sentido de planejamento e decreto, que aparece em Atos 16, 6 e 7. Veja o que diz. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Nós vamos ver todos esses lugares quando estivermos esse texto aqui. Agora não dá para mostrar para os irmãos esses lugares. São todos na Turquia, todos. E agora veja o finalzinho da frase. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que é permitir aqui? Permitir é deixar que algo aconteça, porque aquilo está dentro dos seus planos. Aqui, Jesus disse não, vocês não vão pregar o evangelho na Bitínia, eu não permito. Mas o povo da Bitínia não precisa ouvir o evangelho? Precisa, mas eu não permito agora que vocês preguem o evangelho na Bitínia. Eu não permito. Não está nos meus planos. Nos meus planos, eu tracei a trajetória do progresso do evangelho. E o evangelho vai progredir de acordo com o meu plano. Eu planejei que agora não é hora do povo da Bitínia ouvir o evangelho. Eu tenho outros planos. A trajetória que eu tracei é diferente. O evangelho vai chegar a Bitínia, mas não agora. Eu não permito, não está nos meus decretos. O evangelho chegará ao mundo inteiro, mas no tempo, na época, na era que eu decidi. Ainda hoje, no nosso século, há povos que não receberam a mensagem do evangelho. Ouvimos falar disso quando ouvimos relatórios das entidades, das grandes organizações missionárias, que há povos que ainda não ouviram o evangelho. Ok, vamos trabalhar para que isso aconteça, para que eles ouçam o evangelho. Mas isso só vai acontecer quando o momento do evangelho chegar lá, planejado por Deus, chegar. Deus planeja o avanço do evangelho. E ele diz, agora não será pregado aqui, será pregado em outro lugar. Os apóstolos aprenderam depois que eles tinham que pregar o evangelho na Macedônia e não na Bitínia. Quando chegaram na Macedônia, a primeira pessoa que se converteu era uma pessoa que tinha nascido na Bitínia. Será que Deus é sábio ou não? Vocês acham? Ele planeja bem ou não? Acho que sim, né? Ou seja, nós não entendemos esses decretos. Nós não entendemos esses planos. Mas ele tem seus planos. Aqui nós não sabemos por quê. Mas o texto diz, olha, Deus permitiu, Deus nos seus decretos, ele deixou que os homens seguissem seus próprios caminhos. Vejam no que deu. Vocês estão adorando ilusões, coisas vãs. E sacrificando touros, vocês podiam comer, se sustentar com isso, estão sacrificando touros para entidades que sequer existem. Vocês caíram na vaidade. Por quê? Porque Deus permitiu. Deus quis que fosse assim. E o apóstolo Paulo não explica o motivo.